Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 23 de dezembro de 2024. Agora são aproximadamente 8h19 da noite. Nessa segunda-feira, começando a semana. Rapidamente aqui passando pelas principais bolsas lá nos Estados Unidos. Tivemos um dia de alta, S&P subiu 0,73, Dow Jones uma leve alta de 0,16 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta aí de 0,95. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico de relevância em nosso calendário. E partindo aqui para o Bitcoin, preço atual aí na região dos 95.320. No diário aí, subindo aproximadamente 0,24. Lembrando que no dia o Bitcoin chegou a cair mais de 2% e agora veio se recuperando. Então, pessoal, vamos dar uma olhada no que aconteceu de sexta para cá e as perspectivas aí para o final do dia de hoje e até a nova análise de amanhã. Então, vou reduzir aqui o tempo gráfico, pessoal, para 4 horas. Então, pessoal, basicamente a gente fez a identificação aqui de um candlestick com padrão de força compradora. Teoricamente, fizemos aqui, né, a marcação dessa região, evidentemente pelo potencial conflito de interesses que esses carinhas aqui, que compraram bastante nessa região, proporcionaram. Então, teoricamente, a gente sabia que aqui haveria um potencial movimento dos compradores ao que tange manter o nível de preço acima, teoricamente pela identificação desse candlestick e o volume. Ao mesmo tempo, também colocamos aí uma observação que o preço poderia, evidentemente, bater cabeça ou até mesmo recusar aqui na região da nossa média de 20 períodos. Então, basicamente, a gente utilizou o tempo gráfico de 4 horas e no diário, evidentemente, colocando esses níveis de preço aqui na proximidade dos 98, 99, como foi mencionado na análise, regiões que os vendedores poderiam atuar querendo manter o preço abaixo. Então, basicamente, foi o que aconteceu. O mercado no final de semana chegou na proximidade dessa região e, evidentemente, né, você reduzindo o tempo gráfico, fica mais claro ainda a movimentação dos vendedores atuando na iminência de manter o preço abaixo. Então, basicamente, veio buscar aqui a nossa região, na qual esperávamos uma reação por parte dos compradores e para quem ficou posicionado ou basicamente fez um preço médio aqui nessa região, pode ter pego aí, pelo menos de forma parcial, essa operação. Então, pessoal, basicamente concretiza aquilo que vimos aí na sexta-feira. O mercado, né, inclusive no diário, acabou fechando aí é, com a prevalência, né, de um volume comprador, um candlestick com padrão de força. E basicamente também foi identificado no livro de ofertas, né, um grande acúmulo de lotes nessa região, ao que evidencia aí essa movimentação que vem acontecendo aí nas últimas horas. Então, basicamente, a gente ainda mantém um cenário otimista ao que tange a manutenção do preço acima desse nível e, ao que parece, né, o candlestick atual aqui no tempo gráfico de 4 horas vem para fechar com um bom volume comprador, superando inclusive, né, o candlestick anterior. Então a gente já tem aí, né, um volume superando ao candlestick anterior, né, que fechou aí a 1 da tarde e, né, vem consolidando aí, né, a ação dos compradores na eminência de tentar novamente buscar novos níveis de preço, ou seja, induzir aí os compradores a começarem a uma movimentação ascendente, uma agressão em blocos, né,
reforçando a nossa análise. Pessoal, o que que seria bastante interessante também, que no diário prevalecesse o volume comprador. Então, praticamente aí o dia inteiro, né, houve a prevalência de volume vendedor e agora, né, no final do dia, basicamente aí na proximidade do fechamento do candlestick, virou para compra, né, inclusive superando o volume de venda do dia anterior, no caso domingo. Então, é um ótimo ponto positivo, né, para que o mercado novamente tenha uma reação aí por parte dos compradores. Então, basicamente, quem conseguiu aí, né, pegar, mesmo que de forma parcial, dentro dessa região na qual nós identificamos, o stop, né, ideal seria abaixo dessa região. Então, teoricamente, né, perdendo essa região, evidentemente, a gente deverá, né, buscar aí, talvez, olhando no semanal, poderia ter aí uma reação na proximidade aqui da abertura e do fechamento desses dois candlesticks semanais, né, para posteriormente buscar a região aqui dos 85. Então, caso você tenha conseguido aí pegar de forma parcial essa operação, né, que seja para compor sua carteira ou até mesmo uma operação swing trade ou até mesmo day trade, o ponto mais ideal para você colocar seus stops seria abaixo aqui da nossa marcação. Então, ao que parece, os compradores vão querer atuar nessa região. A gente tem a formação de mais um candlestick com um padrão de força, um bom volume comprador e, novamente, poderá induzir aí, o mercado ou os compradores a continuarem, né, uma nova ascendência. Lembrando que no semanal me chamou bastante atenção e seria interessante evidenciar aqui para vocês também que houve a prevalência de volume vendedor nessa última semana, inclusive superou o volume de compra. Então, basicamente liga um certo alerta aqui para nós, porque essa semana é de extrema importância, de preferência que prevaleça o volume comprador e que supere, né, o volume de venda da semana passada. Tá? A gente sabe que volume induz tendência, então a gente terá uma semana bastante importante no mercado aí para ver de fato se os compradores terão a aptidão, né, de adquirirem esses lotes aí ao ponto de negociarem um volume que supere ao volume da semana passada. Então, é importante frisar isso daqui também, né, é um ponto de alerta, porque essa semana será bastante importante a gente acompanhar e de fato no domingo presenciar qual será a formação do candlestick e como será o volume. Beleza, pessoal? Lembrando que a nossa estrutura de fundos ascendentes acabou sendo perdida, também é um outro ponto a ser frisado aqui e a gente poderá ter aí uma nova estrutura de preço. Vamos dar uma olhada no mensal rapidamente também. A gente percebe ainda a prevalência de volume vendedor, porém, do mês passado, ao que parece, irá superar. Então também é um ponto positivo e permaneça assim, mesmo que o mercado venha a fechar aí com prevalência de volume vendedor, pelo menos fique abaixo, né, do que foi negociado no mês passado. Então, pessoal, basicamente é isso. A gente tem aí mais praticamente 31 minutos para o fechamento desse candlestick de 4 horas. Deverá permanecer nessa proximidade atual de formação. O volume já superou ao anterior e, ao que parece, os compradores irão tentar novamente criar uma ascendência aí buscando novos níveis de preço. Então, vamos utilizar novamente aí a nossa média de 20 períodos como uma barreira primária. Teoricamente, a gente precisa, né, do rompimento dessa região
e com o fechamento acima para dar continuidade, ou seja, aqui próximo dos 96 mil. Olhando para o diário, a gente tem aí a proximidade dos 98.360. Teoricamente, aí são as regiões onde haverão entraves e a importância de rompimento com fechamento em cima para a continuidade do preço aí na busca da nossa primeira resistência demarcada, que é na região dos 103.900 aproximadamente. Então, de olho nesses pontos, vamos aguardar o fechamento desse candlestick. É óbvio que seria fundamental aqui para reforçar a nossa tese, o fechamento do diário com prevalência de volume comprador. Ainda temos uma briga aí de mais 30 minutos. Vamos torcer para que concretize mais essa condicionante. E basicamente é isso. São essas as informações, os pontos. Acabou aí seguindo o que foi passado aqui na análise de sexta-feira, respeitando aí a nossa marcação. E para finalizar a análise de hoje, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no nosso livro de ofertas. É basicamente o livro bastante diluído, principalmente aqui na parte dos vendedores. Não encontro acúmulo de lotes, porém na região dos compradores, se eu não me engano, na região dos 92 mil, teoricamente era nosso último ponto aqui, né, da nossa marcação. A gente tem aí um acúmulo maior de lotes, quase 17 milhões de dólares posicionados a serem comprados a esse nível. Então acaba reforçando ainda mais aqui a nossa marcação. E basicamente é isso. Vamos acompanhar, evidentemente, e torcer para que permaneça na proximidade do que foi visto aqui agora com vocês e que os compradores consigam, evidentemente, começar uma movimentação em blocos e, obviamente, conseguindo romper aí a média de 20 períodos, tanto no tempo gráfico de 4 horas como no tempo gráfico diário. Lembrando que o fechamento precisa estar acima para confirmar o rompimento. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. É de olho na tela. A gente retorna amanhã com uma nova análise para verificar de fato o que aconteceu aqui no Bitcoin. Fechado? Então agradeço sua presença aqui novamente. Uma boa noite para você e até amanhã.